Eu sou o professor Alzir e vamos resolver a questão 18 que caiu no ENAD de 2008. Vamos ler a questão. No anel dos inteiros, módulo 12, R igual a Z barra 12Z, A. Não há divisores de zero. B. Todo elemento não nulo é inversível. C. O subconjunto dos elementos inversíveis forma um subanel de R. D. A multiplicação não é comutativa. E. Há exatamente 4 elementos inversíveis. Antes de iniciarmos, vamos aqui informar o significado desse anel dos inteiros módulo 12, que estaremos chamando de Z12. Z12 é o conjunto de inteiros módulo 12, que na realidade é o conjunto de classe de restos, onde nós vamos definir 0 barra com uma classe de resto. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, 5 barra, 6 barra, 7 barra, 8 barra, 9 barra, 10 barra, 11 barra. O que significa esse 0 barra? 0 barra é o conjunto dos inteiros que dividido por 12 deixa resto zero. Veja que o 0 dividido por 12 deixa resto zero. E todos os múltiplos de 12. 12, 24, 48 e os seus simétricos. Menos 12, menos 24, menos 48. Então, esses números são múltiplos de 12. Dividido por 12 dá resto zero. Então, a classe de resto zero, quer dizer, são números inteiros que dividido por 12 dá resto zero. Se estamos buscando 1 barra, que é o números que dividido por 12 dá resto 1, se esse dá resto zero, vamos acrescentar mais 1. Então, menos 48 mais 1, menos 47, menos 24 mais 1, menos 23, menos 12 mais 1, menos 11, 0 mais 1, 1, 12 mais 1, 13, 24 mais 1, 25, 48 mais 1, 49. Esses números inteiros, dividido por 12, deixa resto 1. Na realidade, quando nós estamos fazendo 0 barra, que é um conjunto, 1 barra, que é outro conjunto, 2 barra, 3 barra, 4 barra, 5 barra, 6 barra, 7 barra, 8 barra, 9 barra, 10 barra e 11 barra, a união desses conjuntos vai gerar o conjunto dos inteiros. Então, evidente, se nós fizermos a união de cada classe dessa, essa união vai gerar todos os inteiros. Nós colocamos aqui o 0 barra e o 1 barra. Bom, ele afirma que exatamente essa classe de resto, que a gente chama aqui de inteiro módulo 12, que são as classes de resto desse módulo 12, é um anel. Então, o anel é um conjunto não vazio, Z12, com operação mais e operação vezes. Então, isso aqui ele já coloca que é um anel. Sabemos que para ser anel, apenas lembrando, o Z12 mais tem que ser um grupo comutativo. E sabemos que o Z12, classe de restos de Z12, na operação mais é um grupo comutativo. Além disso, exatamente na operação da multiplicação, quando você pega elementos desse conjunto Z12, quando você faz a multiplicação, que é no segundo operador, ela deve associar. Então, A vezes B vezes C, então isso acontece, propriedade associativa. E, finalmente, no produto da distribuição, da multiplicação com adição, que você distribuindo da AB mais AC, a esquerda e a direita, se houver essa distributividade, então
nós vamos ter exatamente satisfeita os axiomas para que isso aqui seja um anel. Mas no nosso caso já está definido como anel. Vamos analisar o item A. Ele diz que o item A não há divisores de zero nesse anel. Então, o que é isso, divisores de zero? Vamos verificar o seguinte: se nós tivermos um x multiplicado por A, tem que dar o zero barra, que seria exatamente o zero, que é o elemento neutro, né, desse anel, né, o elemento neutro da operação da adição. E você sabe que o Z12+ tem o elemento neutro na adição zero barra. Então, na realidade, o zero barra é o elemento neutro desse anel. Mas nós estamos aqui vendo, né, que o x vezes A dá zero e o A vezes o x dá zero, onde é evidente que esses elementos são elementos de Z12, o x e o A e o x e o próprio zero barra. Então vamos pensar aqui nesse A igual a zero barra dividido por x. E o x, ele varia aqui dentro do Z12. Então o x pode ser 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra. Se o x for 0 barra, ele não é um divisor de zero. Tá? Nós não podemos ter um divisor zero. Então o 0 barra não é divisor de zero, né? 0 barra. Mas vamos agora colocar aqui o 12 barra. Né? Se eu pensar no 12 barra, o 0 barra não pode dividir o 12, 0 não pode dividir o 12. E nós vamos verificar agora quais são os divisores de 12. Veja que o 1, né, é um divisor de 12. Veja que o 2 é um divisor de 12. Veja que o 3 é um divisor de 12. Vamos colocar em classe de resto. Veja que o 4 é um divisor de 12 e veja que o 6 é um divisor de 12. 1, 2, 3, 4, 5 não divide 12. O 7, o 8, o 9, o 10, o 11 não divide 12. Então, esses são os divisores de zero. Simplesmente colocamos o 12, porque o 12 barra ele é exatamente igual ao 0 barra. Então, para que nós pudéssemos ver a divisibilidade, nós colocamos aqui o 12 barra. Quando ele diz que não há divisores de zero, é falso, porque ficou aqui mostrado que existe sim divisores de zero. No item B, que nós estamos agora determinando, veja que ele diz assim: todo elemento não nulo é inversível. Vamos ver o que é um elemento inversível. Então vamos ver um barra. Um barra, né, operado na adição, porque na adição que você vai ver o inverso, tem que dar o elemento neutro que você sabe que é o 0 barra, que é o elemento neutro desse anel, que é igual a 12 barra. Então, na realidade, para você encontrar o inverso, né, que seria o inverso aditivo de 1, você vai ter que ter aqui um elemento que adicionado a 1 deu 12. Então, basta você, nesse caso particular aqui, é o 11. Então, o 11 é o inverso de 1 barra. O 11 barra é o inverso de 1 barra. Então, veja, se nós olharmos para o 0 barra, certo? O 0 barra, ele tem o inverso aditivo dele, que é o próprio zero, porque 0 mais 0 barra dá o elemento neutro. Então, o 0, ele tem o inverso, que é o 0 barra. O 1, ele tem o inverso, que é exatamente o 11. 1 mais 11 dá 12. O 2 mais 10 dá 12. O 3 mais 9 dá 12. O 4 mais 8 dá 12. O 5 mais 7 dá 12. O 6 mais 6 dá 12. Então, todos esses elementos de Z12, eles têm inverso. Então, quando ele diz assim, todo elemento não nulo, ele só está dizendo que todo elemento não nulo tem inverso. Não. O elemento nulo também tem inverso. Então, isso aqui é falso. No item C, veja que ele diz assim: o subconjunto dos elementos inversíveis forma um subanel de R. Apenas para que a gente possa resolver esse item, o R na operação mais
vezes, que seria o anel, R na adição e na multiplicação, isso aqui é anel. Então fica já definido, porque é um anel já conhecido. Então, dentro do conjunto de reais, na operação mais e vezes, você tem essas propriedades satisfeitas. Então, o R é um anel. Quando você fala de subanel, tá? O subanel tem que ser anel. Para que você fale de subanel, esse subanel, como ele já está dizendo, tem que ser um anel. E tem que ser, quando ele diz um subanel desse carinha aqui, tem que ser um subconjunto de R. Quer dizer, na realidade, esse conjunto que você está envolvido aqui, né, como subanel, ele tem que ser um subconjunto de R. Quando você olha para o subconjunto dos elementos inversíveis, os elementos inversíveis, tá, vamos chamar de I, de elementos inversíveis, é o próprio C12, nós já vimos. Então, é o 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, 5 barra, 6 barra, 7 barra, 8 barra, 9 barra, 10 barra e 11 barra. Então, esse aqui é o conjunto dos inversíveis. Esse carinha aqui, ele é anel. Por que ele é anel? Porque ele é exatamente o Z12. E você já viu que o Z12 na operação mais vezes é anel. Então, isso aqui, se ele é o próprio Z12, ele é o anel. E esse conjunto está contido em R. Por quê? Porque se você olhar exatamente a união disso tudo aqui, ó, a união disso aqui é o conjunto dos inteiros. Nós já falamos, 0 barra unido com barra, no sentido que isso aqui são conjuntos. 0 barra unido com barra, unido com 2 barra, unido com 3 barra, etc. Isso vai gerar o conjunto dos inteiros. E o conjunto dos inteiros está contido em R. Então, logo, o conjunto, o subconjunto dos elementos inversíveis, quer dizer, ele chama o subconjunto de Z12, tá? Os elementos inversíveis formam o subanel de R. É verdade. Isso aqui é um subanel de R, porque é anel e está contido em R. Então, isso é verdadeiro. Veja agora o nosso item D. A multiplicação não é comutativa. Então, significa que se eu pegar dois elementos de Z12, 2 barra multiplicado por 3 barra, não comuta, quer dizer, não é verdade que 3 barra multiplicado por 2 barras. Nas classes de resto, a comutatividade ocorre. 2 barra vezes 3 barra dá 6 barra, e o 3 barra vezes 12 barra dá 6 barra. Então, quando ele diz que a multiplicação não é comutativa, isso é falso. Embora a gente já até viu que isso aqui é verdadeiro. Obviamente, se a gente tem certeza que isso aqui é verdadeiro, é lógico que os outros itens devem ser falsos. Mas vamos fazer a análise agora do item E. Veja, há exatamente 4 elementos inversíveis. Nós já vimos que os elementos inversíveis são esses, 0 barra, 1 barra, 2 barra. Então, na realidade, quantos elementos inversíveis nós temos? Nós temos 12. Isso aqui é formado por 12 elementos. Então, quando ele diz que há exatamente 4 elementos inversíveis, ele está colocando uma afirmação falsa. Porque, na realidade, existem, veja, 11 mais 1 aqui, 12, existem 12 elementos inversíveis. Então, a nossa resposta inversíveis, a nossa resposta é a letra C, onde o subconjunto dos elementos inversíveis forma um subanel de R.